A ouvidoria da polícia foi criada inicialmente por decreto no primeiro dia do governo Mário Covas, 1º de janeiro de 95. Depois eu falei com o secretário Zé Afonso, ele disse que tinha dificuldade de achar quem aceitasse a função. Então ela só começou a funcionar dia 20 de novembro de 95, no Dia Nacional de Consciência Negra. Eu fui indicado para o governador pelo saudoso cardeal Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu militei na Arquidiocese de São Paulo por 15 anos, eu fui assessor do Dom Paulo. E, nossa, o governador deu muita ênfase para a minha posse, né? A posse foi no Palácio, praticamente todo o governo, né? Não só as polícias, mas todos os secretários. O Dom Paulo esteve presente, e eu me lembro dele ter dito, depois que eu fiz a fala, que, olha, trabalhe tranquilo, porque enquanto eu for ouvidor, você tem mandato, mesmo que não esteja previsto, né? Você tem o apoio do governo, né? Isso foi importante, que a ouvidoria era um cargo de confiança do gabinete, né? Montei a ouvidoria, no começo com próprios policiais civis e militares, e aí teve um caso emblemático que mudou a estrutura da ouvidoria da polícia, que foi o caso Favela Naval, né? Que você lembra, policiais extorquindo pessoas, e teve um cidadão que foi morto com um tiro nas costas na Favela Naval. Uma semana depois da Favela Naval, o secretário de governo na época me ligou numa quinta-feira, acho que foi numa quinta, e falou: amanhã você vem direto para o Palácio. Você tem um dia para transformar a ouvidoria em decreto, em lei complementar. Aí fiquei lá com a Angarita, era o secretário de governo. Fiquei com a equipe dele o dia inteiro, né? Fiz uma minuta de justificativa. Então, a partir daí, a ouvidoria passou a ter uma estrutura mínima de institucionalidade mais forte. O ouvidor passou a ter mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido em sequência por só mais um período. Tem um corpo pequeno, mas próprio, de funcionários, de assessores, e que o ouvidor indicava para o governo. Então são duas coisas que mudaram a composição da ouvidoria. A Favela Naval institucionalizou a ouvidoria por lei. A sensibilidade do governador, de um caso grave, ele fortalece o órgão de controle social da atividade policial. Na semana seguinte foi para a Assembleia Legislativa, foi aprovado em menos de uma semana por unanimidade do Parlamento. Era outra conjuntura, né? Nós vivíamos uma conjuntura mais democrática, né? Para ver a diferença, hoje tem um projeto de lei de um deputado do PSL que simplesmente propõe extinguir a ouvidoria da polícia, né? O Mário Covas cria o primeiro órgão, garantindo mandato, autonomia e independência para o ouvidor, e agora tem um projeto de extinção. Foi uma experiência importante os meus 5 primeiros anos. Primeiro que eu quebrei muito preconceito com relação à polícia, né? De generalizar muitas situações, né? E a polícia também quebrou certos preconceitos com relação a militantes de direitos humanos. O meu trabalho era militância em direitos humanos, né? Quando eu fui ouvidor, 5 vezes o governador me chamou no Palácio para almoçar com ele, para dizer como é que estava indo a ouvidoria, quais eram as principais recomendações. Então eu tinha um respaldo irrestrito do governador Mário Covas, né? Isso é fundamental, porque as polícias percebem quando o governador respalda um órgão de controle social. O Alckmin, eu também tive uma boa relação,
né? Não tão intensa como com o governador Mário Covas, mas sempre me tratou com muito respeito, me respaldou o tempo todo. E qual que foi a relação do senhor com o Dória? Nenhuma, né? Eu tentei por várias vezes, porque quando eu faço o relatório público, trimestral, anual, eu entrego uma cópia para o comandante da Polícia Militar, para o delegado-geral, para o superintendente da Polícia Técnica, para o secretário de Segurança e para o governador, né? Eu fui 2 vezes, então, entregar relatórios no Palácio, pedi encontro com o governador, mas ele não me recebeu em nenhuma vez. Eu acho que o governador de São Paulo atual, né, não prioriza órgãos de controle social da atividade policial, né? Ele demonstrou isso nas narrativas que ele fez aí em várias situações. A ouvidoria na minha gestão, priorizou 2 coisas. Diminuir a letalidade policial, e a principal proposta que a ouvidoria fez foi centralizar na corregedoria todos os inquéritos policiais militares relacionados à morte de civis. É inaceitável que o órgão corregedor só atue em 3%, em média, dos inquéritos policiais militares. Ele só avoca e investiga 3%. 97% dos outros inquéritos policiais militares são instaurados e investigados pelos batalhões de origem dos policiais envolvidos, né? Batalhão de área faz policiamento. Quem tem que fazer polícia judiciária militar é o órgão criado para isso, que é a Corregedoria Geral da Polícia Militar. Tem quase 800 policiais lá, exclusivamente para fazer justiça militar, né? E não tem sentido, num dos casos mais graves, que é morte de civis, o órgão só atuar em 3%. Infelizmente, eu fiz essa sugestão com uma minuta de decreto ao governador Márcio França, ele não deu encaminhamento, e entreguei ao atual governo em fevereiro de 2019, saí dia 6 de fevereiro de 2020 e não tive resposta. O governador Dória homenageou, condecorou no Palácio todos os policiais militares da rota envolvidos na ocorrência de Guararema. Foi a ocorrência mais grave do ano, né? 11 mortes, né? Era uma ocorrência contra uma quadrilha organizada, e eu destaquei isso no relatório. Ocorrências envolvendo organização criminosa, quadrilhas organizadas, tendo como parâmetro o ano de 2017, que nós fizemos uma pesquisa de 80% de todas as ocorrências no estado, representou 1%. Então, em média, eu acho que não mudou muito em 2018 e 2019, ocorrências como Guararema representa cerca de 1% do universo das ocorrências com mortes de civis. Mesmo destacando que era uma ocorrência contra uma organização criminosa, analisando os laudos técnicos, que eu só faço relatórios públicos com base em laudos técnicos, porque os laudos falam, e é produzido pela própria polícia. Com base nos laudos, nós concluímos que havia indícios de que pelo menos 4 dos mortos foram mortos sem resistência, com uma distância de 1 palmo, com tiro de fuzil. Não tem confronto com a distância de 1 palmo, né? 2 meses e meio, 3 meses antes, o governador elogiou a ocorrência, sem conhecê-la, sem ter análise dos laudos técnicos, da ocorrência como um todo. Então, eu acho que essa narrativa, indiretamente ou diretamente, contribui para o aumento da letalidade. Não ajuda a instituição policial militar. O caso de Paraisópolis talvez foi o caso mais importante na minha gestão, né? Eu me manifestei várias vezes sobre esse caso, né? Estava fazendo um relatório público que eu ia lançar no final desse mês, mas infelizmente não vou poder lançar. Mas só pelo que saiu
publicado na mídia, eu quero me ater ao que foi publicado na mídia, já tem elementos claros para indicar que a segunda ocorrência de controle de distúrbio foi improvisada e precipitada. Na verdade, ela nem precisava existir. A segunda que o senhor fala depois de ter entrado... Porque teve a perseguição e ela se transformou em 10 minutos em ocorrência de controle de distúrbio. Essa ocorrência não precisava nem acontecer, ela deveria ter parado na ocorrência de perseguição, né? O próprio método Giraldi indica que os policiais não podem atirar quando estão fazendo perseguição, e pelos laudos técnicos divulgados pela mídia, 5 das 6 armas dos policiais da Rocan efetuaram o disparo recente, indicando que colocou em risco lá várias pessoas, que tinha 5.000 pessoas. E se a narrativa dos policiais é verdade, que os agressores atiraram contra os policiais, né, a indicação é para a perseguição, avisa o Copom, e o próprio Copom poderia orientar a acabar ali a ocorrência e não se transformar em outra. Então eu diria que a segunda ocorrência não deveria nem ter existido. Então há, mesmo que indiretamente, responsabilidade do Estado, e acho que o governador deveria indenizar as 9 famílias. Eu acho que não fui reconduzido pela forma atuante que eu trabalhei na ouvidoria, né? Incomodou direto ou indiretamente, eu acho. É legítimo ele escolher qualquer um dos 3, mas eu fui o mais votado, tinha apoio, inclusive das polícias, pelo menos me disseram que me apoiavam. E foi uma deselegância absurda, eu estando no cargo, ficar sabendo às 8 horas da manhã pelo Diário Oficial. Acho que a maior frustração é não ter conseguido convencer o secretário João Campos, o comandante-geral da PM, de centralizar na corregedoria os inquéritos policiais militares relacionados à morte de civis. Essa é a maior frustração do ponto de vista de ter um mecanismo para diminuir a letalidade. E também é uma frustração não ter conseguido que o governo fizesse um estudo mais aprofundado sobre um piso estadual para as 3 polícias. Foi a primeira vez que a ouvidoria fez uma proposta macro para as 3 polícias, considerando que as 3 polícias, sobretudo as bases das 3 polícias, recebem muito pouco. O governo deveria ter dado uma atenção maior para essa proposta de um piso estadual. Então, a frustração é que a principal proposta de valorização profissional não foi considerada, e principalmente o mecanismo para diminuir a letalidade policial. É inaceitável que o órgão corregedor só instaure e investigue 3% de casos relacionados à morte de civis. Enquanto não alterar isso, a letalidade policial não vai diminuir, sobretudo pela narrativa que indica uma ação mais repressiva do governador do estado.